Olá, boa noite. Eu quero contar uma visão da parte de Deus que eu tive há algum tempo atrás. E hoje eu senti vontade de compartilhar com aqueles que querem ouvir esta visão muito maravilhosa que Deus me deu. Eu estava nesta noite passando por uma enfermidade e eu estava me sentindo muito mal. E de repente eu tive um sono muito grande. E neste sono eu comecei a ver muitas coisas do futuro que Deus me mostrou. E a primeira coisa que Ele me mostrou foi uma visão interessante. Eu vi duas salas. Elas não eram grandes, elas eram pequenas. Elas eram bem branquinhas e elas tinham duas portas que interligavam uma a outra. E eu ouvi a voz de um anjo que falava assim para mim: olha, essa porta que está fechada, ninguém pode entrar, porque Deus está lá nessa porta. E só nós, anjos, é que podemos nos comunicar com Deus. E aí ele falava assim: Deus ele vai determinar neste momento as pessoas que irão ter mais uma chance para subirem ao céu, porque a volta do Senhor está às portas, está chegando. E aí eu ouvia quando aquele anjo ele lia nomes. Irmãos, eram muitos pedaços de papéis, tipo esses de cartão de hospital, escrito o nome de pessoas. E o anjo lia o nome daquela pessoa e daquela outra sala Deus respondia sim ou não. Então cada nome era o nome de alguém que poderia ou não passar pelo câncer para poder ser purificado dos seus pecados para subir para o céu. E Deus determinava, ele dizia sim ou não. Então aqueles anjos falavam aqueles nomes, eram muitos nomes e formavam um bloco muito grande. Eu via em cima daquela mesa aqueles blocos quando Deus dizia sim. E aí fazia um silêncio. E quando os anjos falavam o nome de outra pessoa, poucos, falavam não. Que era Deus dizendo que aquela pessoa não passaria por aquela prova. Mas a maioria que iria subir através do sofrimento, tinha que passar pelo câncer. E aí eu ficava escutando aquilo e de repente eu vi uma mesa muito grande, só que ela tinha uma toalha branca em cima. Esta toalha era bem branquinha e o que me chamou muito a atenção é que em cima dessa mesa tinha um teclado gigantesco de computador. Esse teclado estava lá em cima daquela mesa, aquela toalha branca. E eu percebi que a uns 3 ou 4 metros de distância havia um homem diferente. Ele era muito alto, ele era muito bonito, era branco e ele estava vestido com uma roupa bem colada no corpo, todinha colada. Esta roupa, ela marcava todo o contorno do corpo dele e eu observava o rosto dele. O rosto dele era muito rígido, muito sério, e ele estava esperando a ordem de Deus para que ele pudesse dominar a terra e fazer tudo de mal que Deus permitiria que ele iria fazer, para provar à humanidade que não se submetesse a Deus, que não tinha se submetido a Deus durante todos os séculos. E então aquele homem ele era estranho, porque um lado do rosto dele, ele tinha um cabelo Chanel. Eu não sei se as pessoas sabem o que é cabelo Chanel. É um cabelo cortado que é virado as pontas para dentro, como se fosse um cabelo feminino. E do outro lado do rosto dele era um cabelo de homem, tipo Suíça. Eu não sei se vocês compreendem isso. Metade homem e metade mulher. Há uma referência sobre isso no livro de Daniel. Quem procurar vai achar. E aí, esse homem, ele estava esperando o comando para ele fazer aquilo que ele teria de fazer na terra, que
que Deus permitiria. Como se Deus tivesse dado muito tempo para a humanidade tomar a posição de obediência, de santidade, de renunciar ao pecado, de fazer o bem, de fazer a caridade, de não fazer a imoralidade, muitas coisas que Deus não agrada, porque o nosso Deus é santo. A palavra do Senhor diz: sede santos como eu sou santo. Então, de repente, uma voz, que era a voz de Deus, dizia sim. E esse homem dava uns 3 ou 4 passos, e os passos dele eram firmes. E quando ele chegava naquela mesa, ele começava a acessar as teclas do computador gigante. Ele acessava as teclas, e à medida que ele acessava aquelas teclas, começava a acontecer coisas terríveis na Terra. A Terra começava a cambalear no espaço, a Terra começava a girar, ela começava a sair de posição e os prédios começavam a cair. Eu via bem quando os prédios que estavam próximos uns dos outros, como chama, as torres, elas chocavam umas com as outras e caíam os fragmentos sobre a terra e muita gente morria sufocado. Era terrível, era carro desgovernado, era avião caindo, era muita coisa ruim acontecendo naquele momento, e aquele homem não parava de acessar aquelas teclas, e cada vez que ele acessava aquelas teclas, o mundo ele caía num caos muito grande. Eu observava aquilo à distância e de repente esse homem começou a voar. Ele voou pelo mundo, começou a voar o mundo inteiro, voava com as mãos bem eretas em direção para baixo, e onde ele via um crente que não tinha subido ao céu por algum momento, por algum motivo, por algum pecado, porque não se preparou para a volta de Jesus, porque não acreditou, então ele soltava um fogo da ponta dos dedos e queimava aquelas pessoas gritavam, e havia umas cavernas, o mundo ficava tipo num tempo assim medieval, um tempo antigo, e as pessoas corriam para dentro daquelas cavernas, todas feridas, e aí estava a terra cheia de escombros, não havia mais a beleza, era como se nós voltássemos ao princípio da história do mundo. Então, de repente, caía do céu um meteoro gigantesco, muito grande, muito grande, muito grande, que ele começava a destruir a terra, e ele feria a terra ficava escura, ela ficava nublada, a gente quase não enxergava de tanta poeira, era como uma poeira que soltava daquele meteoro gigantesco, e ali muita gente morria, era nos barcos, era nos navios, era morte para todo lado, praticamente uma parte muito grande da humanidade era destruída. E até uma coisa que me chamou muita atenção, alguns países eram destruídos e se tornavam, uniam-se o restante de um país daqui, o restante dali, e formavam novos países, porque aqueles países grandes, muitos eram destruídos por causa desses escombros. Então é isso que eu queria falar para a igreja, para aqueles que creem que Jesus Cristo existe, Ele é real, Ele está às portas, apenas alguns segundos nos restam no relógio de Deus, no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o tempo da terra. Então eu quero falar para você que não está preparado para a volta de Jesus, te prepara, renuncia, larga o pecado, larga os vícios, porque Jesus vai voltar e só vai subir quem estiver preparado. Eu agradeço essa oportunidade.